Boa tarde para todo mundo que está assistindo lá em Campus. Meu nome é Gustavo Góes, eu sou representante do GED da Universidade de São Paulo. Estou aqui com os meus amigos mais uma vez, Guilherme Salles. Boa tarde, Guilherme. Boa, Gustavo, tudo bom? Tudo bom, Letícia? Vamos para mais uma luta, né? Maravilha, vamos lá. Também estou aqui com a Letícia Saldanha. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. Muito bom estar aqui novamente. Perfeito. Primeira vez que é composição desse ano com nós três. A gente vai, como vocês estão percebendo aí, assistindo a gente ao longo das semanas, a gente vai revezando. E dessa vez o nosso revezamento, ele vai porque a gente conseguiu trazer pela primeira vez no ano uma representante de um dos GEDs convidados, como era a nossa tradição no ano passado. A gente está aqui com a Heloísa Schmidt, representante do GED do IBMEC. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, obrigada. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Guilherme. Obrigada pelo convite. Em meu nome, em nome do GED, em nome do professor Dr. Carlos Henrique Ramos, nosso coordenador, e eu tenho certeza que será uma tarde muito produtiva. Com certeza. Luísa, que eu conheço de outras lives aí já. Então, antes da gente começar com o nosso programa hoje, é nosso dever falar para vocês que, assim como a Heloísa está participando aqui com a gente hoje, você que é representante de um GED, você que é membro de um GED, um grupo de estudos voltado para o direito desportivo aí numa universidade brasileira, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail do Leem Campus, leemcampus@gmail.com. É solicitar a participação, sugerir temas, fazer perguntas. O nosso espaço aqui é um espaço dedicado à abertura para estudantes, para aprendizado e discussão do direito desportivo. Hoje a gente está com um programa com um tema que gera muitas dúvidas para todo mundo que estuda direito desportivo no âmbito universitário, e imagino que no âmbito profissional também, porque as regras são muitas, as instâncias são muitas, os órgãos são muitos, e a gente trouxe hoje a doutora Selma Mello para conversar com a gente. Selma, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Heloísa, boa tarde, Letícia. Eu que agradeço o convite de vocês, porque, como você mesmo disse, né, é um tema bem extenso, que é o doping, e a gente tem o maior prazer em falar, principalmente para os jovens, né, que querem entrar para o direito desportivo, e principalmente na área de doping, que é muito interessante. Eu gosto muito de falar com a galera mais jovem. Com certeza, Selma. Muito obrigado pela participação. Eu acho que, por ser um tema tão extenso, um tema tão grande, acho que caberia bastante você dar uma introduçãozinha para a gente dos principais tópicos abordados no doping, os principais, talvez, principais órgãos que regem o regime brasileiro, internacional. Você pode dar esse um pouquinho desse resumo para a gente, por favor? Tá. O que a gente mais vê, antes de eu fazer essa explanação para vocês, é a falta de informação que tem atletas, clubes e equipes quanto à antidopagem, né? Então, no tribunal, eu sou auditora do Tribunal Desportivo, de Justiça Desportiva Antidopagem, e o que a gente muito vê lá são atletas que chegam mal informados. E com os casos que a gente teve na década de 80, foi 80, que o COI resolveu fazer um código antidopagem, que hoje é o WADA, para poder prevenir os acidentes que vinham acontecendo naquela época. Porque desde o início, nos primórdios lá, né, dos Jogos Olímpicos e tudo, os atletas já faziam uso de substâncias proibidas. E com várias mortes que ocorreram, o COI se viu nessa obrigação. E aí veio o Código Mundial da Antidopagem, o COI que criou esse Código Mundial Antidopagem. Esse Código Mundial Antidopagem, ele conseguiu reunir alguns países para serem signatários dele, para cumprirem as suas regras. Que isso também não foi fácil, trazer muitos países para esse lado, porque existem países que não são signatários, existem países que não têm interesse nenhum em acabar com o doping no esporte, porque eles querem as suas medalhas e eles fazem as suas competições lá, não em competições internacionais, mas competições dentro do seu próprio país. Então, a gente tem o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que criou a WADA, que é o Código Mundial Antidopagem. A WADA, por sua vez, a FIFA se filiou à WADA, ela é signatária da WADA, para poder colocar em todos os jogos de futebol internacional e também para que suas confederações,
como a CBF e outras confederações mundiais, adotem também o código antidopagem para ter um equilíbrio, né, nas competições, para ter um jogo limpo, para ter justamente aquilo que os idealizadores do código pensaram naquele momento. É o espírito olímpico, é o espírito esportivo. De que te adianta você estar competindo, mas você é uma farsa? E o que acontece também? A preservação daquele atleta que não se dopa, daquele atleta que faz tudo conforme manda o regulamento. Então, o COI foi muito acertado nisso. Ele acertou muito em criar esse código. E, para nossa sorte, o nosso país faz parte dos países signatários. E os clubes e competições, e os atletas, os técnicos, as equipes, todo o staff, né, do esporte, ou de um jogador, ou de um clube, eles são responsabilizados e eles respondem de acordo com as regras do Tribunal Antidopagem e de acordo com as regras da UADA, que é o Código Mundial Antidopagem. Então, a CBF tem que cumprir todo um protocolo, inclusive para a coleta de amostras. Não pode ser qualquer laboratório, tem que ser um laboratório credenciado, tem uma lista de substâncias, que ela é todo ano, pelo menos uma vez por ano, ela é atualizada pela UADA. Entramos agora, o código, ele veio, a primeira versão dele em 2003, e já teve 3 alterações, fora essa agora, é a 4ª alteração do código, agora que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, e sempre procurando adequar as regras ao tipo que está sendo violado ali e à sociedade. Porque também não adianta você lançar um código onde a sociedade não consegue, como que eu posso te dizer, não consegue atingir, né, aquele receptor, como é o caso aqui do atleta, no caso. Então, por favor. Então, os clubes têm que cumprir protocolos, os DCOs, que são os agentes e oficiais antidopagem, eles têm que ser muito bem treinados, o material tem que ser um material, assim, de acordo com o que manda todo o protocolo, toda a regra da UADA, o laboratório credenciado, tivemos um laboratório que foi descredenciado, que foi o LADETEC, e aí, em 2016, a gente volta com o laboratório, o LBCD, que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Doping, que é um laboratório super idôneo, tá? Porque o LADETEC tiveram algumas denúncias e coisa e tal lá atrás, ele foi descredenciado e hoje nós temos o nosso, que é, assim, eu assino embaixo, porque eu não tenho dúvidas de que todo o trabalho no laboratório, eu já fui fazer uma visita ao laboratório, foi uma visita incrível, fica no campus da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, é uma visita incrível que você faz, se vocês tiverem oportunidade, é muito bacana, e vocês vão ver como que é tudo com muito cuidado. E nem todo mundo pode fazer essa visita, só convidados pelo diretor do laboratório, que é o Dr. Henrique. Mas é isso. A ABCD, que é o órgão, que é a agência brasileira, que é a autoridade brasileira do controle antidopagem, depois que é feito o teste pelo DCO, lá no local do esporte, e é mandado para o laboratório a amostra da urina do atleta, que foi testado, aí esse resultado ele é mandado para a ABCD, que é o órgão que fiscaliza tudo. E da ABCD, se por um acaso teve um resultado analítico adverso, que nesse caso o resultado analítico adverso é constatar um método ou uma substância proibida dentro do organismo do atleta, aí sim a ABCD, ou ela faz ali, ela tem uma autonomia para fazer um acordo com o atleta, já faz uma suspensão provisória também, e depois, futuramente, manda para o tribunal. Aí que começa o processo lá dentro.
Muito obrigado pelo esclarecimento, Selma. Acho que a gente vai ter muito que discutir a partir daqui, né? Então, no espírito do bom cavalheirismo com a convidada, vou passar para a Heloísa Schmidt aqui para ela fazer a primeira pergunta. Por favor, Heloísa. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Selma, pela explanação. E como você apontou agora, o código ele evolui, ele é adaptado conforme a sociedade. E eu gostaria muito de saber de você sobre essa nova postura da Agência Mundial sobre as drogas sociais e essa adoção de um caráter educativo no uso de certas substâncias. E como o posicionamento da agência, essa resposta aos envolvidos será dada nos períodos de competição e fora deles. Heloísa, essa pergunta aí é uma pergunta com resposta que, sinceramente, eu vou te dizer, eu não sei dar a resposta certa para isso, porque eu acho que é uma faca de dois gumes, tá? Ao mesmo tempo que o código chega para poder fazer uma recuperação daquele atleta que está viciado, é viciado, gente, dependente químico, não é um usuário esporádico, não. Ao mesmo tempo que o código quer vir recuperar esse atleta, ele também vai contra o que ele mesmo preza, que é o espírito de jogo limpo, que é o fair play. A cocaína, por exemplo, ela dá uma energia maior, né, para o atleta, ele fica mais disposto, ele tem mais condição de jogo, de corrida, ele fica mais atento. Então, a cocaína, nesse caso aí, eu vou ser muito sincera, eu acho totalmente contra todos os princípios que a gente rege dentro do tribunal e dentro do controle antidopagem. Em contrapartida, a gente tem que saber que a gente mora num país, né, que é muito diferente da realidade europeia, é diferente da realidade norte-americana. A gente tem atletas, a maioria dos nossos atletas vem de origem muito humilde, muitos deles vêm de dentro da favela, muitos deles crescem rodeados de pessoas que se drogam, de pessoas que são traficantes de droga, e às vezes, se ele não entra naquele meio ali, porque ele tem uma predisposição para drogas, ele também pode entrar por ser forçado. Aquela turminha, porque ele quer o que? Ele quer a namorada, ele quer ter a sua popularidade, e de repente se descobre que esse garoto é um atleta. Ele tem condição de ser um grande atleta, só que ele já é um viciado. Ele já se viciou nas drogas. Isso sem falar que tem os que se viciam em drogas depois que são atletas, depois que já tem até grandes nomes. Por quê? Cobrança. Cobrança por resultado, cobrança de patrocinadores, cobrança da sociedade, cobrança dele mesmo com ele, porque ele se acha no dever de ganhar sempre, né? De sempre trazer as medalhas, sempre trazer os títulos, as taças, sempre ver o sorriso do pai, da mãe. Eu até costumo dizer que, outro dia eu estava falando com o Dr. Solera, que para mim é um deus nessa parte de educação e prevenção antidopagem, que eu achava muito importante trazer os pais, principalmente dos garotos da base e de outros esportes. Aqui a gente está falando especificamente do futebol, né? Mas tem outros esportes também, como atletismo, ciclismo, luta, temos várias coisas. Então, trazer esses pais, porque muitas vezes esses pais depositam no filho aquilo que eles queriam ser. E esse filho, às vezes, ele não quer ser jogador de futebol, mas o pai fala, você vai ser um Neymar, mas você joga muito bem, você é um Pelé. E o garoto queria fazer natação. Ou ele queria fazer balé, ou ele queria fazer TI, queria jogos eletrônicos. Eu mesmo proibi meu filho de jogar tantas vezes jogo eletrônico. Hoje eu não proibiria mais, vou ser muito sincera, mas eu proibi muito. Então, às vezes, os pais depositam no filho aquela esperança. Aí o filho vem, pô, eu tenho que dar uma casa para o meu pai, eu tenho que ganhar porque meu pai acredita em mim, a minha mãe, eu quero dar orgulho. Então, muitas vezes o atleta fica prejudicado psicologicamente e acaba se recorrendo às drogas. Não somente as drogas sociais, Heloísa, mas como também as drogas lícitas, como os barbitúricos, anabólicos, diuréticos, dependendo do que ele precisa
ali para poder vencer a competição dele. Então, eu acho que o fato da droga social estar inserida agora num contexto de educação e ter uma pena muito menor, tem seus prós e contras. Tem a forma de você recuperar um grande atleta que pode fazer um tratamento e voltar a jogar, né? Mas tem também aquela coisa, que exemplo que você está dando para os seus jovens e para as crianças do seu país? Para as crianças. Você está dando qual exemplo? De que a droga é legal, que você pode usar a sua maconha, que você vai ter uma pena pequena, você pode usar a sua cocaína, porque a sua pena vai ser pequena. Então, há uma contradição. Eu tenho o lado educativo e de reabilitação, que eu acho bacana, mas essa redução de 3 meses a 1 mês eu achei bem exagerada. Muito obrigado, Selma. Vou passar para a Letícia, então. Letícia, para sua pergunta, por favor. Selma, eu quero saber, no caso de um atleta tomar um medicamento proibido pela UADA, ou, sei lá, que esteja na listagem de substâncias proibidas daquela modalidade, ele pode competir? A gente teve um caso recente, né, em 2019, do Atlético, que até os funcionários foram demitidos. O Thiago Heleno e o Camacho, eles consumiram uma substância que era proibida e foi recomendada por profissionais do clube. Aí saber assim, como fica o atleta nesse caso? Olha, Letícia, o atleta, e nesse caso específico, ele tem que provar no tribunal que ele foi induzido a tomar essa substância, a ingerir a substância, que teve não sei se foi médico, não sei o que você falou, se foi médico ou se foi equipe técnica, independente de quem seja, não precisa nem ser o médico do clube, tá? Não precisa. Basta o médico saber que ele é atleta, que o médico responde. Não só o médico, como qualquer pessoa que esteja ali e saiba que ele é atleta e aquela substância é proibida. Porque há uma lista de substâncias proibidas. E o atleta, por outro lado, também, ele tem a obrigação de saber tudo que ele ingere. Porque o atleta, dentro do tribunal antidopagem, ao contrário do que acontece em outros tribunais, ele já entra culpado. Aí a gente chama, e os advogados também gostam muito do termo prova diabólica, porque ele tem que provar que não ingeriu aquela substância intencionalmente. Que aquilo pode ter sido colocado na bebida dele, colocado na comida, que ele pode ter sido induzido pelo médico, o médico falar, não tem problema, pode tomar. Pode ser, sim, induzido, inclusive pela equipe técnica, pode ser induzido por dirigentes, por qualquer pessoa. E aí, o que acontece? Esse atleta, ele vai provar dentro do tribunal que ele não teve culpa. Já tivemos casos assim, em que o atleta prova que não tem culpa. A gente tem um caso que eu não posso nem citar, mas quando há culpa de outra pessoa, de um terceiro, esse outro terceiro vai responder sim. E se por um acaso já tiver cumprido suspensão e tudo mais, o que vai acontecer é porque, como a gente sabe que o atleta, pela lei, ele já é responsável e ele tem uma responsabilidade objetiva pela UADA de tudo que ele ingere, ele vai ter um grau de culpa ou de negligência e vai responder por isso também. Doutora Selma, antes de passar a palavra para o Guilherme, queria fazer só uma intervenção rapidinho. A Letícia perguntou nesse sentido, quando a gente fala de ausência de culpa ou negligência, né, quando existe uma intervenção de terceiro, mas a senhora poderia comentar também, por favor, a questão da importância das autorizações de uso terapêutico para atletas poderem consumir substâncias que em outras situações seriam consideradas controladas pela lista da UADA? Claro. A AUT, né, que é a autorização de uso terapêutico, como você disse, Gustavo, qualquer atleta que tem um problema de saúde, ou que aconteceu um acidente, ou qualquer urgência, né, que tenha que tomar um remédio, que tem um composto de substância proibida pela UADA, ele tem que fazer um requerimento, tá, para a ABCD, pode fazer também para a CBF, no caso do jogador de futebol. A CBF tem a lista das substâncias, o médico vai preencher todo um relatório minucioso, tá? Não basta uma simples radiografia, não. Tem que ter um relatório, tudo muito bem explicado. Se não existe uma outra substância que vá substituir o tratamento, que vá substituir essa substância proibida
que seja eficaz no tratamento. Então, tem que trazer muitas provas de que aquela substância é necessária. E outra coisa, se essa autorização não sair até a competição, ele não pode competir. Tá? Ele só pode competir com a autorização de uso terapêutico. Se for, por exemplo, um atleta de nível internacional, e ele está fazendo uma competição internacional, e ainda não saiu a autorização dele aqui, pela ABCD, a Comissão de Controle de Doping, e que analisa as AUTs, não deu ainda uma resposta para esse atleta ou para esse clube. Ele está participando de uma competição internacional. Se o órgão internacional, aqui a competição deve cumprir as regras, trouxer para esse atleta ou para esse clube a autorização de uso terapêutico dessa substância, ele pode usar lá, não aqui. A mesma coisa aqui. Vai usar para o nacional, mas não vai usar para o internacional, se o internacional não permitir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E pode ter também uma AUT retroativa, desde que não tenha tido condições naquele momento de esperar a resposta da autorização. Aí vai uma AUT retroativa da mesma forma, porém 2 vezes com mais cautela, para poder explicar direitinho por que se fez aquele uso antes mesmo de sair a autorização. Perfeito, Selma, muito obrigado. Guilherme, eu cortei a sua vez, peço desculpas, mas fica à vontade para a sua pergunta agora. É isso, Gustavo. Fique tranquilo. Doutora Selma, a senhora já disse, né, logo no início, que a FIFA é uma das signatárias da WADA, né? E, assim, recentemente, né, até envolvendo o tema que a gente falou no último programa, a Rússia, ela teve sua punição reduzida, né? Ela reduziu, o WADA sugeriu 4 e o CAIS reduziu para 2. Em razão disso, até eu queria saber como é que se dá o relacionamento da WADA com essas entidades esportivas. Olha, a WADA, ela procura sempre ver a situação de cada país, né? Cada país signatário. O fato da WADA com a Rússia ali foi um acordo que chegaram pelo fato da WADA estar punindo, inclusive, os atletas que nunca fizeram uso de doping. Nunca usaram uma substância. Então, foi uma questão de razoabilidade. A Rússia teve a sua culpa, sim, vai cumprir o período lá, que seria um período muito maior, reduziu pela metade, mas o que a WADA vê também é o lado do atleta que não se dopa, o lado daquele esporte, porque, de repente, a Rússia está cheia de atletas com muito talento e que estão preparados para Olimpíadas, para Copa do Mundo, e não vão poder. Por quê? Porque estão pagando pelo preço dos que cometeram a infração à regra antidopagem. Então, eu acho que, nesse caso, a WADA foi bastante condescendente e muito... deu uma proporcionalidade a essa pena. Usou a razoabilidade e a proporcionalidade. Maravilha. Letícia, você entende que você tem mais uma pergunta aqui também? Tenho sim. Na verdade, eu queria que ela me falasse um pouco mais sobre quem tem competência para julgar os casos de doping aqui no Brasil e quais os procedimentos adotados por esse órgão competente. Letícia, quem tem a competência é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, na qual eu sou auditora. Lá, o tribunal, ele é composto, vou até te falar a composição dele, antes dos procedimentos, ele é composto por uma procuradoria e por um tribunal. Esse tribunal, ele tem um plenário, que são 9 auditores. Desses 9 auditores, cada 3 pertence a uma categoria que foi indicado, uma pelo Poder Executivo, a outra pela representação dos atletas e outros representantes das federações. E aí, dentro do tribunal, abaixo do pleno, tem as câmaras, que é a qual eu faço parte, que são as câmaras que a gente faz o julgamento de primeira instância. Então, ali a gente tem, em cada câmara, são 3 auditores. Desses 3 auditores, cada um também é representado por alguém que foi indicado. Ou pelo Com certeza. um pelo Poder Executivo, o outro
representante dos atletas e o outro representante das federações. Então, a gente tem essa composição justamente para ter um equilíbrio entre nos julgamentos por parte dos atletas, das equipes e também do próprio esporte. E dentro do tribunal também, dentro do código já fala que, aqui para vocês, meninas, que a gente é tão difícil entrar para o esporte, mas dentro do Tribunal Antidopagem, eles prezam pela paridade de gêneros. Não temos ainda um número igualitário de homens e mulheres, mas nós temos muitas chances dentro do Tribunal Antidopagem, diferente dos outros tribunais. O Tribunal Antidopagem traz na lei essa exigência, e isso é muito bom. Então, já tendo essa breve explanação sobre a composição do tribunal, os procedimentos. Nós temos a análise, né, das amostras, que são feitas pelos DCOs, aí vai para o laboratório, do laboratório vai para a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. A Autoridade Brasileira Antidopagem, aquilo que eu expliquei para vocês, ela vai fazer toda a análise para ver se vai surgir um processo ali, se vai para o tribunal ou não. Quando vai para o tribunal, a presidente do tribunal, ela já faz a admissibilidade do processo, né, ou não, já manda também para a procuradoria. Por incrível que pareça, esse tribunal, a defesa é a primeira a falar. Agora, vem uma flexibilização com o novo código, que pode se deixar a defesa falar depois. A defesa só falava uma vez, e no início, o que eu acho prejudicial, porque você, na minha concepção, você é inocente até que se prove o contrário. E no tribunal você é culpado até que você prove o contrário. E se você primeiro ouve uma defesa e depois não vê os argumentos da procuradoria, fica muito difícil de você fazer essa defesa. Fica muito difícil para você complementar alguma coisa que a procuradoria possa ter colocado ali no processo. Então, há essa peculiaridade no Tribunal Desportivo Antidopagem. E aí você vai cumprir todos os trâmites, né, do processo para uma audiência, tem uma audiência especial para poder pedir uma suspensão da suspensão, até que se tenha um julgamento em andamento. Então, existe casos de atletas que são suspensos da suspensão até começar o seu julgamento ou até que termine o julgamento. E você falou alguma coisa? Não, eu ouvi uma das meninas aqui. E dali em diante começa o processo e nós, como auditores, a gente tem um relator, o presidente do tribunal, ele sorteia um relator para cada processo. Não é que seja um relator, um processo por relator, mas cada processo tem um relator diferente. Às vezes eu estou com 5, 6 processos para ser relatora. Está dando retorno no meu áudio. Eu estou me ouvindo. Aí tem Só verifica se sou eu agora, Selma, porque às vezes é o meu microfone. Tá, porque a menina que eu estava ouvindo era eu. Eu vou mutar aqui o meu microfone agora, porque o meu microfone tem essa entrada que ela sobe e desce, e aí, às vezes, ele continua pegando. Tá. Então, a presidente do tribunal, ela sorteia os relatores para cada caso. A gente, às vezes, tem vários casos para poder julgar. A gente costuma julgar 3 por dia, porque o Tribunal Antidopagem, ele é muito pesado, ele não é fácil. Você tem que separar um dia inteiro para ele. Tivemos já caso de um julgamento, a gente faz 3 julgamentos numa sessão. Um julgamento, só um, ter durado 6h30. E a gente não almoça, a gente não lancha nem nada. Aquilo ali é direto, e você tem 5 minutos a cada processo, você tem 5 minutos, levanta, bebe uma água, faz alguma coisa e volta. Então, é bastante pesado. Então, já tivemos vezes do tribunal ficar sem julgar algum caso da pauta, porque não deu tempo. Porque um caso era tão extenso, já teve, assim, casos de as testemunhas estarem ali e terem que ser ouvidas mais de uma vez, o próprio atleta, pessoas que são do staff do atleta. Então, é praticamente um processo penal,
onde você começa um julgamento, você sabe a hora que começa, mas não sabe a hora que termina. Porque a gente procura cumprir todos os protocolos, a gente procura fazer tudo da melhor maneira possível e a gente procura também ouvir o atleta. O atleta aí nas audiências é muito importante. Porque a gente vê que ele tem interesse. Porque tem atleta que sequer responde a notificação feita pela ABCD. Tá? E tem atletas que não têm nem advogado, mas o tribunal tem advogados dativos, tá? Tem advogados dativos e conheço alguns que entraram agora e estão muito satisfeitos, porque é uma chance muito grande deles estarem dentro do Tribunal Antidoping e se inteirarem mais profundamente da questão do doping, que ela é muito complicada aqui no país. E aí, depois de ouvir as partes, eu vi a Procuradoria e o relator dá o seu voto, profere o seu voto, e os outros pares proferem seus votos. E ali a gente vê se o atleta foi absolvido, se o atleta, quanto que ele vai cumprir de pena, e ele tem direito a um recurso, que é o recurso para o pleno. E aí o pleno é que vai decidir a situação do atleta ali, se mantém a decisão de primeira instância ou se vai reformar. E se o pleno mantiver a decisão de primeira instância, que o atleta não ficou satisfeito, ou que a Procuradoria fez o recurso porque não ficou satisfeita com a sentença em primeira instância, aí o atleta ele pode se recorrer ao CAIS, como acontece, que é a Corte Arbitral do Esporte ou o Tribunal Arbitral do Esporte. Depende, se você estiver na França, você vai falar Corte, se estiver nos outros países, você vai falar Tribunal. Então, o tribunal, ele vai decidir, como já decidiu em vários casos, pela inocência ou pela culpa do atleta. E ali é a última instância. Aí já não tem mais recurso. Quando o recurso chegou ao CAIS, acabou. A decisão do CAIS, ela é a que vale. E outra coisa, a nossa decisão no Tribunal de Dopagem, o atleta não pode recorrer para o STJD, porque o STJD hoje não tem mais nada a ver com doping. O doping foi até uma certa fase da década passada, e agora o doping é exclusivamente do tribunal, e o tribunal só julga exclusivamente o doping e as infrações conexas, como assim, uma agressão de um atleta num agente antidopagem que foi colher a amostra, entendeu? Então tem as infrações conexas também, tem a fuga, a recusa de fazer o teste, então tem a falha na localização, então o tribunal ele é só para doping. Muito obrigado pela resposta, doutora Selma. Vou passar de volta para a Heloísa agora, para ela fazer outra pergunta. Heloísa, fica à vontade. Obrigada, Gustavo. Doutora Selma, no fim do ano passado, 2020, foi aprovada uma legislação nos Estados Unidos permitindo que a justiça americana processe criminalmente qualquer pessoa ou organização envolvida em doping em eventos internacionais que tenham atletas, patrocinadores ou transmissões de emissoras americanas, independente desse evento ocorrer ou não nos Estados Unidos. Como a senhora acredita que essa legislação vai refletir no esporte mundialmente? Heloísa, a UADA já não recebeu, tá, essa lei, a UADA não reconhece essa lei, tá, que foi implementada agora pelo Trump, né, e chama Lei de Rodchenkov, que homenageia aquele Grigory, né, o Grigory Rodchenkov, que foi o principal delator daquele esquema da Rússia e coisa e tal, e aí ele resolveu, por ele mesmo, ultrapassar os limites, que é o que penso, os limites da territorialidade dele. Inclusive atacando a soberania, independência e qualquer outro princípio de qualquer outro Estado maior. Né? Então, eu acredito que se por um acaso começarem a cumprir o que o Trump determinou, que essa lei determina, a gente vai ter prejuízos enormes com países signatários que cooperam com a erradicação do doping. Porque aí os atletas, igual na lei consta, se o atleta pode denunciar. Ele vai denunciar e a pessoa pode pegar de 1 a 10 anos de prisão, em casos que incluam qualquer americano, atleta ou emissora americana ou campeonato americano,
além de poder pegar de 1 a 10 anos de prisão, ainda tem uma multa de 10 milhões, não, 1 milhão de dólares, salvo engano é 1 milhão de dólares, que pode chegar a 1 milhão de dólares nesse caso, de indenização pelos danos causados. Então, o que vai acontecer? O país que não quiser colaborar mais com a UADA, ele vai sair. Se a UADA acatar isso, ele vai sair. Porque o atleta hoje, já com todas as chances que a gente dá dele fazer uma delação, porque hoje também já tem o tráfico envolvido dentro do doping. Então, para o atleta dizer que ele foi coagido, que ele conhece alguém que está traficando dentro do clube, que está traficando no esporte que ele pratica, já é difícil, né? Imagina se ele souber que essa pessoa pode pegar uma prisão ou uma multa dessa e ele sofrer uma retaliação. Porque isso é coisa de criminoso. Traficante de drogas no esporte é crime. Não é só aquele traficante de maconha, de cocaína, de êxtase que está lá no morro. Não. O traficante de esteroides, de suplementos contaminados, que a gente sabe também que tem muito suplemento contaminado que o pessoal vende como se não tivesse. Aí ele te vende um suplemento que está com aquela contaminação e depois ele retira do mercado aquele da contaminação e coloca outro com o mesmo nome. Aí o atleta é pego pela contaminação, mas ele, quando pegar um outro lote, aquele lote não tem mais aquela substância que deu aquele gás para o atleta. Então, eu acho muito difícil que os países concordem com isso. Ele não fez isso na liga de basquete, ele não fez isso nem na FL, nem na NBL. Qual que é a outra? São 3 modalidades lá. A NFL, a NBA. Isso. E tem e uma a outra MLB. também. Isso, a MLB de beisebol. Desculpa, gente, eu não me lembro esses nomes, não. Mas aí depois vocês podem completar. Ele não retirou. Ele não coloca essa punição ali. Esses esportes, eles não são signatários da UADA. Aí ele quer mandar nos outros países. Eu acho que é uma coisa totalmente sem razoabilidade. Não tem razoabilidade nenhuma nessa lei. E vai prejudicar, sim. Vai prejudicar os países que são signatários da UADA. Maravilha, mas esse é um assunto que a gente ainda vai ver muito sendo discutido ao longo dos anos, com certeza. Mais um dos legados que o presidente Trump trouxe aí agora para o mundo do esporte. Para encerrar, Selma, eu queria fazer uma pergunta, até baseada numa fala que você teve agora há pouco, da existência dos defensores dativos. Como a gente está num programa aqui voltado para o ambiente universitário, acho que cabe comentar aqui também que recentemente o TJDAD ele abriu a possibilidade de estudantes de grupos de estudos, etc., participarem como assistentes dativos também, né? A gente, no GED da USP, tem a honra de ter a participação do Jean Nicolau, que é um dos membros do TJDAD também. Ele estendeu essa participação para o grupo de estudos. E eu queria que a senhora comentasse, se a senhora tiver algum comentário sobre a importância da integração dos estudantes já dentro do ambiente universitário, nesse ambiente desportivo, o ambiente no doping, por exemplo, que é o tema no qual a gente está discutindo e é o tema do TJDAD, mas também em outros âmbitos do ensino de direito desportivo no país. Gustavo, o Jean Nicolau, por pura coincidência, ele é o meu presidente de Câmara, tá? Que legal. Sim, além da competência, é uma pessoa maravilhosa, e eu sempre falei e sempre bati na tecla de que os universitários têm que vir para cá. Os jovens têm que vir para cá. Os jovens falam a língua dos jovens. Os jovens chegam com novas ideias, eles chegam cheios de gás. E quando se trata do esporte, não somente doping, eu digo que as universidades pecam muito em não ter essa matéria de direito desportivo como uma matéria mínima. Porque, além de muito interessante, ela está no dia a dia de todos nós. E abrange todas as áreas do direito. Direito tributário, direito patrimonial, direito
do trabalho. Eu comecei, por exemplo, eu sou advogada trabalhista, eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, fiz pós-graduação em Direito Esportivo. Então, eu comecei advogando para atletas e técnicos e intermediários, atletas e técnicos na parte trabalhista. Aí a gente vê como que tem uma peculiaridade, né? Como que é diferente o direito do trabalho no esporte, principalmente no futebol. Ele é muito diferente. Então, eu aprendi muito, além da minha pós-graduação. Eu falei, gente, isso aqui é uma outra escola. E vocês entrando como advogado dativo, vocês vão, aquilo que eu falei, vocês vão ter de perto, vocês vão conhecer de perto toda a história, o peso do doping, a maneira que os atletas entram nessa vida de doping, porque quer, tá? Aí é um fraudador, ou aqueles que são enganados, porque acontece, né? A gente já teve, inclusive lá na Alemanha, teve o lance que estava injetando lá um chip nas atletas e coisa e tal, e aí a atleta falou que não sabia do que se tratava, mas de qualquer maneira ela é responsável por aquilo. Porque se você vai me dar um copo de água, eu quero saber o que tem dentro, né? Principalmente se eu for atleta. Eu não sendo atleta, eu já não bebo no copo que me dão? Imagina sendo atleta. Então, isso até muito bom tocar nesse pedacinho, só para dizer que o atleta, ele não pode também culpar a outra pessoa por ter colocado coisa na bebida nem na comida, porque ele é que tem que pegar tudo fechadinho, inclusive nas competições. Pegue sua garrafa fechada, pegue seu copo fechado de água, não pegue nada aberto, para o seu próprio bem. Então, essa extensão para assistentes de advogados ativos, eu acho sensacional. Porque vai inundar o nosso tribunal, principalmente o nosso tribunal antidopagem, né, de gente jovem que está querendo trabalhar, que está querendo mostrar serviço, que está querendo aprender. Porque mais do que qualquer coisa a gente faz ali dentro do tribunal é aprender. A gente aprende com todo mundo, com o atleta, com os procuradores, com os advogados, e tem que ter muito amor. Isso eu falo para vocês. Porque a gente faz um trabalho não remunerado. E a gente faz com muita seriedade. E você fazer com seriedade uma coisa não remunerada, você tem que gostar muito, tem que ter paixão. Sem paixão, não vá. Aliás, não faça nada no esporte se você não tiver paixão. Porque a remuneração não é assim, do jeito que as pessoas pensam. Perfeito, doutora Selma. Acho que importante a fala para os estudantes de direito esportivo ao longo dela todo, tanto na questão da paixão quanto da remuneração também, para abrir os olhos de todo mundo que começa a estudar essa matéria. A gente aqui que estuda e que participa de programas desses sabe que é uma área assim que as pessoas procuram por gostar do esporte, gostar da matéria desde o início, mas é uma área assim muito glamourizada que às vezes não entrega tudo que a gente está pensando. Mas de qualquer jeito é um objeto de estudo fantástico que todos nós aqui somos apaixonados e com certeza o pessoal que está assistindo a gente de outras universidades também. Então acho super importante a iniciativa do tribunal, a iniciativa do TJD-AD e que outros tipos de organizações esportivas no Brasil adotem o bom exemplo que o tribunal deu. Isso para encerrar o nosso dia aqui. Primeiramente, queria agradecer a participação da Heloísa. Heloísa, muito obrigado por aceitar o convite. Espero que a gente possa te chamar mais vezes. Se quiser dar o seu boa noite, seu tchau aí, fique à vontade. Obrigada, Gustavo. Doutora Selma, foi um prazer ouvi-la. Guilherme, Letícia, muito obrigada também. Espero que o GED-BMEC possa estar em novas parcerias com o Lei em Campos e agradeço mais uma vez o convite em nome do professor Dr. Carlos Henrique Ramos. Muito obrigado, Heloísa. A parceria por BMEC vai para frente, com certeza. Doutora Selma, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela elucidação de tantas questões nessa área tão extensa e tão complicada que é o doping. Espero que a senhora tenha aproveitado também aqui a conversa com a gente e fique extenso o convite também para voltar à participação mais vezes, com certeza. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço também as perguntas que vocês fizeram, uma pesquisa muito boa, né, para trazer coisas bem atuais aqui para esse... vamos dizer, esse debate, né, que não foi bem um debate, mas as perguntas foram muito bem selecionadas. O meu sonho é que o direito esportivo vá mesmo para as universidades, e eu gostaria muito que vocês não desistissem em momento nenhum desses grupos de estudos, porque é através do grupo de estudo que vocês pesquisaram e vieram com perguntas tão relevantes, tanto para a sociedade quanto para o esporte agora. Eu agradeço muito, agradeço a Heloísa, agradeço a Letícia, agradeço o Guilherme,
E você, Gustavo. E agradeço também ao Lei em Campos pelo convite e estou sempre aqui. Precisando, é só ligar. Maravilha, doutora Selma, muito obrigado. Bem, pessoal, por hoje é isso. O Lei em Campos fica aqui mais uma semana. A gente volta na semana que vem com outro convidado, outro tema. Espero que tenha sido proveitoso para vocês que estão assistindo também. A gente se despede. Letícia, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.